Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Deus é fiel nas nossas vidas. Irmãos, olha só, às vezes nós rimos, nós estamos felizes, não é porque a gente tá vendo um palhaço na nossa frente, tá vendo alguma piada engraçada, não é por isso não. Não é por isso. É porque nós sabemos que Deus está cuidando da nossa vida. Deus está nos dando vitória. Olha só, um dia tão abençoado como hoje, Deus nos deu a graça e soprou sobre nós o fôlego da vida. E nós estamos aqui, vamos nos alegrar em Deus, né? Tem desafio? Ah, meu irmão, não tem jeito. Você está no mundo, para com isso. Fica chorando aí não. Tem desafio sim. Tem luta, tem coisa que é, né, ciladas do diabo que a gente não sabe de onde vem, como é que aconteceu aquilo. Isso aconteceu. Às vezes descuido da nossa parte, né? E a gente muitas vezes quer colocar a culpa em Deus. Olha, Deus, por que que o Senhor não me avisou, não me deu impulso? Às vezes Deus até Deus é fiel e às vezes nos deu impulso, mas se a gente não conseguiu ouvir por causa do barulho tão grande na nossa carne, já pensou nisso? Vamos para a palavra aqui? Olha só, presta atenção aqui comigo. Vamos ler em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Depois a gente vai para 1 Coríntios 10, 12 e 13. E logo depois, 1 Pedro 5,6. Vamos lá nessa sequência? Eu coloquei na sequência bíblica, né? Mas ela vai concordar no tema aqui também, tá bom? Ó, seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Olha só, aqui Jesus falando. Ele está próximo da hora que vão prender ele, né, e crucificá-lo. Vão prender Jesus e tal. Tá bem pertinho aqui. Esse é um dos momentos bem assim desafiadores. Irmão, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele veio reconhecendo que ia fazer isso, que ia passar por isso, por mim, por você. E ele sabia o que ia acontecer. Mas no momento que ele recebe o meu e o seu pecado, o que acontece automaticamente? Ele não se desliga, vamos se dizer assim, que se desliga de Deus, né? Tá lá naquela conexão. Aí ele tá recebendo o meu e o seu pecado, certo? Deus é santo, mas ele tá recebendo o meu e o seu pecado. Então, naquele momento ali, é como se, né, acontecesse ali um soltar de mãos, vamos se dizer assim, né? Então, por quê? Porque Deus é santo, mas Jesus veio como homem, né, como ser humano, Deus, né, encarnado, para pagar o preço para nos salvar, porque nós não conseguimos. Aí ele faz que oração? Como ser humano, ele ia passar pela cruz, né? E acredito que como ser humano ele seria capaz, né, de passar. Mas o que acontece é o ficar ali sem, na hora que acontecesse o pecado ali, fica, né, quebra, né, a conexão, né? Irmão, presta atenção, o que que Jesus falou? Ele foi orar. O que que nós precisamos entender? Tem desafio na minha vida, na sua vida, vai orar, meu, não fica aí parado não. Deus é fiel para nos responder. Acompanhe aqui comigo. Ele, esse desafio passou da vida de Jesus? Não. Mas Deus estava com ele, Deus está conosco. Tem desafio que não vai passar. A gente vai ter que passar por aquele desafio não vai passar. Mas o que eu preciso entender? Deus é conosco. Acompanhe aqui. Ó, o meu pai e orou e prostou-se com o rosto em terra
e orou: Ó meu pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Irmão, vai cumprir a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Vai cumprir a vontade de Deus no mundo. Vai cumprir. Não adianta, mas eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então, quanto mais você imaginar, mais chegue-se perto de Deus. Quanto mais você imaginar, mais próximo de Deus você fique, em nome de Jesus. Não dispense a oportunidade de estar na presença de Deus. O que é não dispensar a oportunidade de estar na presença de Deus? Qualquer situação esteja orando e clamando. O que Jesus, o Filho de Deus, ligado, conectado com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele foi fazer o quê? Ele foi ver um filme naquela série que todo mundo aí assiste, ou naquela outra? Não, ele não foi fazer isso, ele foi orar. O que que eu e você vai fazer? Às vezes a gente não vai ver um filme, mas a gente arruma alguma coisa para fazer na hora que Deus nos chama para orar. Mas é muito importante o que você ia fazer. Então ora e faz o que você precisa fazer. O Neemias não estava lá vigiando os muros? Aí veio lá o Sambalate, o Tobias, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, gente, a gente está numa batalha, né? Então não dá para parar, a gente está numa obra, mas tem uma batalha vindo aí pela frente. Então não dá para eu pegar e deixar alguns de vocês só vigiando. Então, cada um fica com a arma na mão, né? Com a defesa na mão e com a outra você usa para trabalhar. Meu irmão, a gente tem que trabalhar e orar ao mesmo tempo, clamar, aproveitar o tempo para estar na presença de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele foi orar, vai se revestir da presença de Deus. Parou um segundinho, vai ler a palavra. Irmãos, não seja um religioso, mas entenda o tempo que você está vivendo. Sabe o que é ser um religioso? Não vou conversar com ninguém, eu vou orar agora, aí depois eu vou orar agora. Irmão, não é ser religioso, bitolado. Não! É aproveitar as oportunidades. Pode reservar um tempo, melhor ainda, que você está reservando um tempo para estar ali com Deus. Mas às vezes está chegando o momento. Logo depois, ele fala nos versículos seguintes, ele vai falar: eu vou ser entregue nas mãos daqui, vou sofrer e isso e aquilo. Vamos ler aqui, acompanha aqui. Mas como tu queres, né? A vontade de Deus. Aí ele fala no versículo 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. Não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Irmão, presta atenção. Jesus vai orar, leva os discípulos com ele. Aí ele vai para um momento mais reservado com Deus. Vai um pouco mais para frente. Tá lá falando com Deus. Quando volta, os discípulos estão tão cansados que eles não estão aguentando. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar, preciso ler a palavra, mas eu trabalho o dia todo, meu corpo está cansado. E quando você, de repente, senta uns minutos na sua casa, no sofá, enfim, aonde você achar que você senta, que você descansa, que você para um pouquinho, o que vai acontecer com você? Vai dormir. Eu vou dormir, você vai dormir. Irmão, se nós falarmos que Deus entende, eu entendo.
entendo que Deus entende, mas nós precisamos entender que nós estamos em uma grande batalha e não é contra pessoas, e por isso que eu preciso buscar o tempo, fora de tempo e entrar na presença de Deus. Muitas vezes nós nos alimentamos de uma tal maneira, principalmente à noite, né? Quem está durante o dia ali ocupado e fazendo as coisas, nós nos alimentamos de uma tal maneira que o nosso corpo fica tão pesado que você não consegue nem orar, porque dá tanto sono, né? O corpo físico ele tá com... Irmão, Deus e você sabe o momento que é para você se dedicar e entrar no seu particular com Deus. Não vamos cair em julgos e impressão que nós nem mesmo cumprimos e muitas vezes estamos querendo que o outro cumpre. Não entra nisso não. Mas o que Jesus falou? Vigiai e orai para não entrar em tentação. O que a gente precisa entender? A tentação surge. O que é a tentação? São coisas apenas de ordem sexual, né? Falando especificamente de homens? Não, não é só isso, né? Vamos ser claro aqui. Não é só isso. Muitas vezes a tentação do diabo é um assunto que é uma fofoca da vida do vizinho, da vizinha. O que acontece? É uma tentação. Ah, é, né? Você viu? Aí já entra ali, começa a falar. A tentação pode ser um alimento? Pode. Vigiai e orai para não entrar em tentação. O que ele fala? Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então já fala que a carne é fraca. Então vão surgir situações na nossa carne, seja qual for ela. É um alimento? Vigia e ora para não entrar. Ah, mas eu não posso comer isso. Então não come. Não dá brecha para o diabo, não. Deus quer te usar cada vez mais. Ah, se eu ficar perto disso, eu tenho muita vontade e vou acabar comendo. Sai de perto. Tira de perto. Ah, mas olha, se alguém vir e falar comigo, eu já solto os cachorros, né? Que é o termo quando a pessoa fala que ela fica nervosa. O que ele fala lá em Efésios lá? Ó, estremecei na ira, mas não pequeis, não é verdade? Irmãos, o que você e eu precisamos entender? Jesus falou: vigiai e orai para não caíres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, o que ele fala? 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Ó, presta atenção. Então, o que ele está falando? Para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Aí ele fala, aquele que julga estar em pé, cuide, vigie, esteja atento. Irmão, presta atenção. O que eu preciso entender? Para que o inimigo tente entrar na nossa vida, na nossa carne, nas situações, ele tenta entrar por onde? Por ocasiões da nossa carne. E seja o que eu estava falando, entre outras coisas. Então tem um ponto fraco. O que eu vou fazer? Vou vigiar nesse ponto, porque pode vir uma situação. Ah, o meu temperamento é um temperamento difícil. Às vezes eu me irrito muito fácil. Irmão, vai ficar sozinho, orar a Deus, para Deus te dar domínio próprio, em nome de Jesus. Ah, o meu é diferente. O meu eu fico. Eu começo a chorar e entro ali naquele depressão, começo. Quando surge. Irmão, cada um é de um jeito. Então nós precisamos entender, vigiar, ó. Ele fala assim, ó, tentação não sobreveio, assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então quer dizer o quê? Que junto com a tentação,
Deus é misericordioso e vai nos dar um livramento. Por isso que se eu estiver em oração, se eu estiver vigiando, o que vai acontecer? Nós vamos estar sensível para enxergar o quanto antes o escape, a direção que Deus tem para nos livrar. Ó, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então eu preciso enxergar o livramento de Deus diante desse desafio, diante dessa situação. Deus cria livramento para nós. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? Na hora que nós estamos ali, Jesus falou, ó, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele foi orar, então eu preciso ir orar, você precisa ir orar. Aí os discípulos não aguentaram. Aí Jesus falou, gente, vocês têm que vigiar e orar. Vocês não aguentou orar uma horinha comigo? Você já imaginou se nós conseguíssemos, presta atenção, orar 5 minutos? Se você e eu orarmos apenas 5 minutos, durante o dia, de 5 em 5 a gente não consegue? Se você orar 2 minutinhos, de 2 em 2, a gente não consegue? Consegue, irmão. Agora o que eu preciso entender? Que tem desafio. Aí eu consigo estar sensível e enxergar o quanto antes a porta e o milagre. Muitas vezes demora um pouco mais de tempo para eu enxergar a porta ou o milagre. É culpa de Deus? Não. Ele mandou eu orar e vigiar para não entrar em tentação. Aquele que cuida estar de pé, é aquele que, né? Vou ler aqui. Ó, assim é aquele que julga, né? Ó, tá ali, tá em pé. Cuide para que não caia. Por quê? Presta atenção. Sendo assim, 1 Pedro 5,6. Sendo assim, para que possais suportar. Sendo assim, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Então eu vou me humilhar na presença de Deus, buscar a presença do Senhor. Vamos lá, continua aqui comigo. Aí ele fala assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, presta atenção. Chegou o desafio. Se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença do Senhor. Ele falou o quê? Que vai me dar uma porta de escape. Se humilha que a porta de escape chega. Ele nos mostra, nós enxergamos a porta de escape. Então, faz isso. Enxerga aí a porta de escape, a direção que tem. Como? Se humilhando na presença de Deus. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Deus, surgiu esta situação aqui. Olha, Deus, eu não sei como é que resolve. Deus vai dar um caminho. Por quê? Olha o que ele fala. No versículo 8, finalizando também: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Meu irmão, o que ele está falando para mim e para você? Sede sensatos e vigilantes. Nós estamos em uma batalha espiritual. O que a gente falou ontem? Ó, eu sou a videira, vós os ramos, vocês vão dar frutos e ficar conectados em mim. Fique esperto aí, porque você não está lutando contra carne, contra pessoa, mas contra principados e potestades. E isso quer dizer o quê? Que eu vou vigiar em todos os pontos, no sentido humano, porque é aí que o diabo quer entrar na nossa vida. Não é assim? Se tem uma pessoa que ela tinha dificuldade com lidar com aquilo que é dos outros, a pessoa roubava. Irmão, se ela não foi liberta daquilo, para que ela vai estar perto de situação que pode fazer ela cometer esse erro? Essa falha que gera uma consequência tremenda. Foge disso. Ah, se é alguma outra coisa. Olha,
tá? Tô vivendo uma situação aqui que é pecado, é do diabo, e eu passo perto, então passa longe, não passa perto não, vigia. Por quê? Porque o diabo anda ao redor procurando quem possa devorar. Não tá falando aqui? Ó, o que ele tá falando? Ó, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar, irmão. O diabo está procurando a quem ele possa devorar. O que eu vou fazer? Ó, tá surgindo o desafio. Antes de surgir o desafio, eu já vou estar na presença de Deus. Eu preciso vigiar, porque o meu espírito está pronto. O espírito é de Deus, mas a carne está fraca. Então, se eu sei que a carne é fraca, eu vou vigiar. Vou cuidar para mim estar de pé, porque não vai vir tentação senão humana. É por onde o diabo quer entrar, meu irmão, em nome de Jesus. Não dê legalidade para o diabo. Não dê, olha, ó Deus, pecou lá, vou entrar. Aí, meu irmão, entra, peça perdão quanto antes, se resolva com Deus em nome de Jesus e entenda, você e eu, nós estamos em uma grande batalha espiritual e nós estamos percebendo que a cada dia a coisa fica diferente. Presta atenção, eu vou falar para você, ó, você tá vendo um monte de coisa aí acontecendo no mundo, né? Deus não tá vendo? Não, Deus tá vendo. Você não tá vendo um monte de coisas desafiadoras que estão acontecendo? Mas nós vamos contar com a grande misericórdia de Deus também sobre a nossa vida. Por isso que a gente vai estar conectados, ligados com Deus, vigiando, entrando em oração, clamando, cuidando para não entrar em situação contrária, nos fortalecendo. Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo, te exalto pelo teu amor e a tua misericórdia que tem sido conosco. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos unge com o teu poder e a tua graça. Nos unge, papai querido, com a tua unção e a tua misericórdia. Fortalece, papai, a nossa vida na tua presença. Fortalece a minha vida na tua presença. Abre, Jesus querido, os nossos olhos espirituais para enxergar cada vez mais a tua manifestação e a tua graça. Quebra o mal, a força das trevas, a obra de Satanás, toda situação contrária. E enche, meu Deus, a cada um da tua presença e enche cada um da tua graça e da tua misericórdia. Livra, meu Deus, das ciladas do diabo. Livra, Deus, das astutas ciladas do diabo, das situações contrárias. Deus, e que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar sensível à tua presença e à tua voz e enxergar a porta de escape que o Senhor tem para a nossa vida. Em tudo, Deus, nos fortalece para que nós estejamos na fé, porque o que está acontecendo aqui está acontecendo com o meu irmão que está me ouvindo, com o meu irmão que não me ouve, que está em outro lugar, mas que o seu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.